Pessoal, voltamos de novo. Desculpa, a gente está com um problema aqui de transmissão. Eu vou chamar a Maria do Céu novamente. Tô esperando ela subir aqui, tá? Porque tá todo mundo usando a internet ao mesmo tempo, né? Tá todo mundo fazendo live, todo mundo ligando para todo mundo. Então fica mais difícil para a gente conseguir fazer. Talvez a gente tenha que fazer em horários alternativos. Outra coisa, pessoal, a gente não vai abrir para outras pessoas participarem ao vivo da live, tá? Qualquer coisa o pessoal manda aqui as mensagens. Se a gente não conseguir responder por aqui, a gente vai responder depois. A gente manda uma mensagem para vocês, tá bom? A gente está esperando a Maria do Céu subir aqui e para a gente poder reiniciar novamente, tá bom? Só mais um minutinho. Bom, ela chegou aqui na sala e eu vou convidar ela agora pra gente entrar juntas na conexão aqui. Espera só um pouquinho. Pronto. Aê, Maria! Estamos de volta. Opa, Vamos, tô de volta. vamos ver se dá tudo certo agora, porque eu estava comentando com o pessoal que a conexão tá muito ruim, né? E que a gente tá perdendo a conexão. Acho que tá todo mundo querendo fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Então vamos voltar lá do começo. Bom, pessoal, para quem perdeu ou para quem está chegando agora, o intuito da gente fazer essa live era a gente poder trazer um pouquinho para o contexto do nosso dia a dia aí, através de uma profissional capacitada na área de psicologia, que é a Maria do Céu Formiga, que é minha amiga, tá? E a Maria do Céu, ela já teve a oportunidade de estar com a gente aqui no Sofá com ela, dando algumas entrevistas também, contando um pouco da sua experiência. Por que surgiu essa ideia de retomar? Primeiro eu queria retomar o sofá e não sabia como. Então, eu achei que foi um momento oportuno, porque a ideia e a proposta aqui vai ser a gente conseguir trazer para vocês outras pessoas, outros assuntos, para agregar alguma coisa na vida de cada um aí nesse momento de confinamento, né, Maria? É, Então, eu queria que a Maria se apresentasse rapidinho para a gente já entrar aqui no assunto, até em virtude já do tempo que a gente perdeu aqui com relação à queda da conexão. Vamos lá, Maria, tá, bem-vinda, meu tá bom, amor. Obrigada, viu? tá bom. Meu nome é Maria do Céu Formiga, eu sou psicóloga, trabalho em consultório já há boas décadas, não é? E me disponibilizei a dividir com vocês algumas reflexões sobre essa crise que nós estamos vivendo. Ei, que beleza! Pausado novamente. Parou aí, Valdir? Ok. Ah, tá. Vamos lá. Você ouviu? Eu vi um pedaço, você falando que a Ah, tá, gente, tá para ok. dividir essa conexão. Você quer que eu repita a minha apresentação? Isso. Na verdade, é Eu- só você complementar aí Deixa que eu ver. você. Eu tô ouvindo. Fala novamente que eu estava ouvindo muito mal. Então, Você eu está me... estava comentando aqui, Maria, que a sua proposta de estar com a gente era para compartilhar um pouco do seu conhecimento, né, nessa área, e trazer para dentro do contexto do nosso dia a dia, né? Eu não estou ouvindo você. Não tá me ouvindo? Espera só um pouco. Ah, espera aí. Pessoal, vocês estão ouvindo aí de casa? Eu vou colocar o fone aqui para ver se fica melhor. Espera só um pouco. Pronto. Vamos lá. Oi, Maria, melhorou?
Melhorou, melhorou, querida. Agora, então tá bom. O pessoal de casa, tá todo mundo ouvindo, né? Legal, vamos lá. Bom, Maria, vamos lá. O pessoal tá falando aqui para você voltar à apresentação. Tá bom. Bom, pela terceira vez, meu nome é Maria do Céu Formiga, sou psicóloga, não é? E trabalho no consultório já há bons anos. Eu sou, entre outras coisas, poeta e aquarelista, gosto muito do que faço e me disponibilizei a dividir com vocês algumas poucas reflexões a respeito da crise que nós estamos vivendo. Vamos lá, Maria. A gente conversou um pouco ontem sobre como é que a gente, o ser humano, o que ele entende como crise, né? E o que você, como psicóloga, define para a gente como crise dentro do âmbito emocional. Tá. A crise, na realidade, é um movimento de impacto sobre a nossa vida cotidiana. Existem várias formas de crise, né? Várias expressões. Você tem a crise existencial, crise política, crise econômica e daí para mais. A crise que nós estamos vivendo, ela tem características muito particulares, porque ela lida com aspectos da nossa existência que são muito delicados. Por exemplo, essa crise que nós vivemos hoje, ela tem algumas características. Ela lida com a impotência, porque eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer com isso. Ela lida com a minha fragilidade, ela lida com a minha insegurança, ela lida com a incerteza, porque eu não sei o direito que está por vir. A gente tem alguns indicadores, não é? E, aliás, a gente tem um acervo de informações que tem nos confundido bastante. E ela lida com mais uma questão, que essa, sim, é bastante complicada. Ela lida com o tema finitude, porque existe a morte submersa a isso tudo que nós estamos vivendo. E a finitude é um tema infinitamente maior do que a gente. Não é? É um tema que a gente não domina com tanta espontaneidade ou com tanta leveza assim. E é uma crise que ela nos remete a uma outra situação que é o isolamento social. O ser humano é um ser gregário. Ele gosta de estar com as outras pessoas. Nós temos família, nós temos um estilo de vida que nos remete a contatos que nos são importantes. E essa crise, ela bateu de frente com todo um sistema de vida já articulado. As pessoas estão tendo que retornar para o núcleo familiar e ficar com um estilo de vida que é bem diferente do estilo que elas tinham. E isso traz muita desordem psíquica também. Maria, a gente conversou bastante ontem, né? Nós duas conversamos por telefone e a gente citou algumas coisas que são muito importantes e peculiares. Então, por exemplo, o pai e a mãe que trabalham, né? Fora os dois, eles têm aquela rotina, aquela condição de vida, né, normal deles, da rotina que se é adquirido. O filho vai para a escola de manhã, e, em geral, ou às vezes fica período integral, o casal, cada um vai para o seu trabalho, voltam depois daquela loucura do dia a dia, no final da noite, pegou a criança na escola, volta para a noite. Então, está todo mundo muito condicionado dentro da sua rotina e da liberdade do ir e vir. E o maior problema que a gente conversou e que a gente identificou em comum, tanto nós termos conversado com alguns amigos, família, e você ter conversado do seu lado com os seus pacientes, é que a família está tendo que aprender a ser família. A mãe tendo que trabalhar fora, em home office, cuidar do filho, o marido trabalhar em home office, também ajudar a esposa com as coisas no dia a dia em casa, cuidar do filho. E aí tem a criança que na sua contrapartida não consegue entender o que está acontecendo. Para ela não tem o entendimento disso. E aí está virando, já em tão pouco tempo que a gente está aí nesse confinamento, virando um caos generalizado, né? O pessoal está falando aqui, como é que você traz dicas para o pessoal que está aqui na live, de como que a gente pode suportar isso. Não só o casal, a família que está inserida nisso, mas o idoso que mora sozinho, o adolescente, o jovem,
o casal que não está acostumado a ter a convivência 24 horas por dia. Eu acho que isso acho que é o que mais as pessoas estão tentando querer ouvir de você como especialista. O que a gente pode dizer é que o sistema familiar ele está tendo que ser revisto. Eu diria que a crise ela incide luz sobre a escuridão. Então, por exemplo, as famílias que já tinham uma organização e uma dinâmica interna muito saudável, o nível de readaptação que elas têm que fazer, o marido não saindo para trabalhar, nem a mulher, a criança não ficando na escola, essa reordem, ela não é tão sofrida assim, ela não é tão complexa assim. Essa reordem familiar, ela se torna bastante complexa quando existe já nessa estrutura familiar uma série de problemas. Então, uma desordem na vida afetiva do marido com a mulher, um distanciamento dos pais com relação aos filhos, porque terceirizaram o processo de educação e etc, etc. Então, mediante esses conflitos que já existiam, então este fato do isolamento social, aí ele se torna muito mais complexo, não tem a menor sombra de dúvida. A dica, eu diria assim, eu nem sei se a palavra seria dica, eu diria assim, que o exercício da nossa humanidade é sempre a ponte de referência para todas as coisas. Então, é assim, é necessário que se amplie o diálogo, é necessário também que se comece a perceber o que é que não está funcionando direito e assumir que, olha, está muito difícil mesmo essa convivência. Nós temos que fazer, neste momento, alguns acordos para que seja possível a gente conviver nesse isolamento compulsório. Porque não é de um dia para o outro que a família vai poder cauterizar os seus problemas. Às vezes são problemas enraizados e daí para frente. Então, talvez, num primeiro momento, já que tem tanta coisa latejando na cabeça, porque não é só o fato de você estar em casa, é o seu trabalho que começa a ficar em nível de perigo, é o orçamento da casa que começa a se complicar, é a rotina que é totalmente alterada, é o mistério que eu não sei até quando isso vai ficar plantado no meio do meu caminho, etc. Então, é muita coisa. E a família que já tem seus conflitos não tem condições de, num piscar de olhos, num toque de mágica, resolver esses conflitos. Me parece que o mais adequado, num primeiro momento, é tentar fazer alguns acordos. E depois, porque a crise passa, as crises elas não ficam eternamente, não é? E depois, de fazer um trabalho mais consistente, no sentido de cauterizar essas feridas da alma que esse grupúsculo tem. Buscar o diálogo é fundamental, né, Maria? Eu estava conversando com outros amigos hoje, porque a gente vai trazer outros temas para dentro desse assunto, e um dos temas que a gente vai falar muito é a questão da segurança da informação nesse tempo, onde as pessoas estão, as crianças estão mais acessíveis, né? Às redes sociais e toda essa coisa, onde o pai e a mãe têm que estar ali dentro do seu contexto de trabalho, e aí, por fim, acabam liberando mais algumas coisas para as crianças, para terem mais facilidade. Então, assim, o diálogo vai ter que ser extremamente importante. Talvez a família que não tinha essa questão, essa condição do diálogo, ela vai ter que trazer isso, né? Eu acho que esse momento ele também vai trazer para as famílias a importância de ela poder fazer coisas que talvez ela não fazia, que era trazer a família para sentar à mesa, para comer juntos, para falar sobre acerca de todas as coisas que estão acontecendo. Porque o dia a dia, principalmente nas grandes metrópoles, principalmente em São Paulo, Rio, que são as grandes capitais que estão mais afetadas hoje, não se tem muito essa coisa do trazer a família para a mesa, de estar junto, né? Então, fica todo mundo muito conectado o tempo todo. Então, acho que talvez também é um tempo para a família olhar para dentro de si, para cada um olhar para dentro de si. E é um tempo também de faxina, né, Maria? A gente falou disso também ontem, né? E a faxina externa e interna, né? É isso mesmo. Eu diria o seguinte, que no processo de estupir
fim da crise, não é? Que é o que a gente está vivendo. Efetivamente, nós estamos tendo que ficar em casa, reorganizar os dias de trabalho. Algumas pessoas não têm nem como reorganizar, porque não dá para criar uma segunda forma e daí para frente. Eu diria que é um período interessantíssimo, não é? Para as pessoas exercitarem o segundo mandamento, amar ao outro como a ti mesmo, porque eu tenho que cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, eu afeto o outro. Então, dentro da constituição familiar, por exemplo, o homem ele pode, vamos imaginar, um marido X, não é o homem de modo genérico, o marido X, ele tem dificuldade de brincar com os filhos, não é? A mulher pode, através disso, estabelecer meias formas de facilitar essa aproximação. E daí para frente, vamos imaginar que a mulher, ela, sei lá, porque ela teve que abandonar os projetos que ela estava lutando há bastante tempo. Isso traz uma dose razoável de frustração e amargura. Se você exercita isso, amar ao outro como a ti mesmo, por exemplo, você pode constatar isso e facilitar também essa trajetória da pessoa. E eu volto a falar, os acordos, eles são muito importantes. Acordos humanos, acordos que sejam possíveis, não acordos que combinam com o vizinho do lado, de cima, de baixo, mas acordos que podem ser viabilizados para aquele tipo de família e daí para frente. Hoje eu escutei várias piadas a respeito das crianças estarem em casa. Eu tenho paciente que é dona de escola. E as brincadeiras que foram feitas, é assim, nossa, que ótimo, vai ter quarentena, tudo, deixem eles aí, etc. A gente põe bilhetinho por baixo. Por quê? Porque existe um distanciamento tão significativo, não é? Porque a mulher tem jornada dupla e daí para frente, e esse distanciamento, às vezes, ele é tão significativo que a escola ela tem uma outra função. E tendo essa outra função, os pais se organizam em cima dessa outra função. E hoje, como você mesmo disse, a crise está trazendo de volta essa convivência. E como é que explica para a criança, Maria? Qual a forma no psicológico da criança? Qual a forma mais fácil de tentar explicar isso para a criança do que está acontecendo, sem criar um trauma, né, na criança? A criança, você precisa explicar com a linguagem dela. Criança é criança, adulto é adulto. O que a gente também tem visto é que a nossa sociedade entrou dentro de uma postura que é o creante arcado, que significa a criança no poder. Nós viemos do patriarcado, depois despencamos para o matriarcado, também não deu certo, e o que a gente vê nos últimos 8 anos, 8, 10 anos, é a criança no poder, a criança ocupando o vértice, não é, da pirâmide existencial. Isso é terrível, porque a criança ela não tem maturidade e repertório suficiente para dar conta de decidir tantas coisas. Hoje é que a gente vê que a criança decide o que vai comer, o que vai vestir, para onde vai, onde os pais vão passar férias, e daí para frente. Então, existe hoje um olhar, uma inclinação a um olhar sobre a criança, que não se olha a criança como criança. Então, mediante tudo isso que está acontecendo, é muito interessante que a família sente e explique, olha, está acontecendo isso, 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 não é? Na linguagem da criança, a criança de 5, a criança de 3, a criança de 2, não é? Pode explicar essa realidade de uma maneira lúdica, de uma maneira bem lúdica, usando até objetos lúdicos da casa, colocar a criança a par do que está acontecendo, sem terrorismo, lógico, não é? E seguir a vida normalmente, falar, explicar que quando essa onda passar, não é? Isso na linguagem da criança, as coisas vão voltando devagarzinho ao normal. As escolas estão se organizando bastante também, com ideias bastante criativas para assessorar os pais, com estudo à distância, experiências lúdicas bem interessantes e daí para frente. Maria, acho que não tem que se preocupar tanto com isso. E como é que as famílias, como é que as pessoas de uma forma geral vão poder lidar a partir de hoje de forma prática com o medo?
o medo do amanhã, mas de forma muito prática e muito racional, assim, como lidar com esse medo da incerteza do amanhã? Tá. Eu acho que a primeira questão, o medo, ele é um sentimento tão importante quanto a alegria, quanto a tristeza, quanto o amor, etc. O medo faz parte da existência humana, não é? É um sentimento que não tem como a gente saltar. Não existe uma forma também mágica para você estancar o medo diante de você, mas existem alguns indicadores que facilitam isso. Por exemplo, compreender racionalmente a situação ajuda. Então, assim, o que é que está acontecendo? Eu ter uma compreensão concreta do que é que está acontecendo. Não em cima desses múltiplos indicadores que a gente tem hoje que nos enlouquece, mas cientificamente, o que é que está acontecendo? Primeira questão. Segunda questão, porque quando a gente compreende, ameniza. Por exemplo, quando você está angustiada e você não entende por que você está angustiada, tudo aquilo que você foca se dilata, não é? É importante que você compreenda por que você está angustiada. O medo é a mesma coisa, então compreender. Segunda questão, ter absoluta certeza de que as coisas passam, elas não são eternas e que as crises elas vão existir. Sempre você vai correr o risco de viver um período de crise. Você, criança, passa para a adolescência, depois você passa para a fase adulta, etc. São sempre períodos de crise. Crise profissional, crise política. A gente já estava enroscada ainda numa crise econômica quando essa outra surgiu, não é? Então, a segunda questão, saber que a crise é uma onda muito maior do que eu. E que em ondas altas eu não tenho que sair nadando, eu tenho que boiar ou ir para a praia. Não é? Porque eu não tenho recursos para lidar com isso. A terceira questão é ter absoluta certeza também de que você precisa estar com o MOOC, você tem que desenvolver recursos, estrutura e conhecimento, porque quando essa onda passar, a vida vai te esperar com energia, para um recomeço, para uma mudança de direção e daí para frente. Eu acho que são alguns indicadores. E eu diria assim, do ponto de vista existencial, não precisa negar que você está com medo, porque ele também faz parte da vida. Quando a gente nega o que a gente está sentindo, esse sentimento ele toma volume. O medo vira pânico e daí para frente. É assim, estou com medo sim. E que vira, pode virar daqui a pouco, uma depressão, né? E o que eu tenho dito, Maria, a gente também conversou sobre isso ontem, é o seguinte, são muitas vozes, muitas vozes, muitas vozes, né? Então, eu acho que, primeiro, nós já sabemos o que é o coronavírus, nós já sabemos tudo que ele causa, todos os problemas que ele vai trazer, nós já sabemos que nós vamos ter impacto econômico, financeiro, de todas as formas, né? Mas agora se trata de uma questão de sobrevivência. Nós precisamos sobreviver porque a gente está lutando contra algo que a gente não tem controle e a gente não vê. Então, primeiro, obedecer às autoridades, né? Obedecer às autoridades, as pessoas estão brincando com o assunto, obedecer às autoridades. Segundo, a gente tem autoridade civil, a gente tem autoridade espiritual, que é Deus, a gente, ou o pastor da sua igreja, ou o padre, ou qualquer pessoa que evidentemente está ali no âmbito espiritual te orientando, né? Evidentemente, de como você vai agir nesse sentido. Então, quando eu falo no âmbito espiritual, é aquele que está te dando palavras de fé, amor, esperança. Então, eu acho que a gente tem que tentar tirar o foco, né, da tragédia. Eu tenho feito da seguinte forma: recebi notícia ruim, fake news e um monte de outras coisas, um monte de outras besteiras que as pessoas têm se ocupado a fazer, eu tenho respondido, sabe como? Com palavra de fé, de esperança, de amor, de fortalecimento, de a gente tomar essa iniciativa, fazer esse brainstorm aqui, de conversar. Então, assim, é quebrar essa barreira, né? Quebrar. E o que você está comendo na sua casa?
como a gente se alimenta e come na nossa casa, a comida, o arroz, o feijão, seja lá o que for, o que você está comendo do que estão dando para você, da rua para dentro de casa, nas redes sociais e tudo mais, também é uma questão. Então, assim, você também pode escolher o que você coloca dentro do seu coração, o que você coloca dentro da sua mente, de tantas vozes, elucubrando tragédias, sabe, enormes. Gente, nós somos uma represa que foi fechada. Fechou a represa, tá tudo lá parado, represado. Hora que tudo isso se abrandar, porque não vai durar para sempre, a represa vai ser aberta, a gente vai ter um tempo, vai sendo aberto devagar, vai ter um tempo para as coisas se adaptarem, mas vai estar represado, as coisas vão seguir e vai ter o seu tempo para as coisas, né, fluírem, né, Maria? Isso. Eu diria assim, tem a questão da angústia, é porque você, no momento de crise, você é impulsionado a entrar para o lado de dentro. Você é impulsionado a entrar em contato com as suas coisinhas lá de dentro. Nesse período, eu acho que a quietude, o diálogo interno, ele é muito interessante, sim. Você se respeitar e ficar um pouco com você. Existe você falou, quando as pessoas me mandam essas informações todas, eu reajo, eu coloco palavras que são virtudes, né, de esperança, de amor, de saúde, de alegria e etc. É lógico, cada um tem um jeito de funcionar, mas é importante neutralizar, sim, esses inputs que vêm para a nossa vida, que vêm carregados de peso. Porque o niilismo, ele é uma postura que enterra a gente de maneira viva. Eu tive uma experiência ontem bem interessante aqui. Eu trabalhei atendendo via Skype o dia inteiro e à noite eu fui fazer um jantarzinho. Aí eu fiz um jantarzinho bem primitivo, digamos assim. Banana com ovo. Eu fiz ovo, fritei um ovo bem bonitinho, uma torradinha embaixo e abri uma banana. Sabe quando você é criancinha, que você vai picotando a banana? Aí eu tirei uma fotografia e mandei para minha amiga, que mora no andar abaixo. Essa minha amiga olhou para aquilo e falou, nossa, eu falei, literalmente pão com ovo e banana. Aí ela subiu, fiz graça, ela subiu com uma xicrinha de café e uma caixa de milho para fazer pipoca. Falou, olha, eu quero completar porque está demais isso. E aí quando nós brincamos com isso, foi uma delícia. Foi uma delícia. Aí quando ela saiu, eu falei para ela, vou te presentear, essa sua vinda não vai ficar em vão. Aí ela desceu, eu abri a sacada e toquei no violino carinhoso para ela. O prédio ficou aqui todo treme-treme. É isso, você plantou uma coisa boa no meio desse caos com as pessoas, né? E Maria, uma assim... pitada, só terminando, uma pitadinha de bom humor sempre tempera situações que aparentemente são insólitas. Existem, inclusive, alguns problemas que se repetem, se repetem. Então, se eles se repetem, a estratégia que você usa não está funcionando, concorda? Senão não se repetiria tanto. Eu sempre aconselho as pessoas, uma pitadinha de bom humor pode alterar bastante o cenário. Eu e você, a gente já tem uma relação de humor muito peculiar, minha amiga. Mas é segredo. Mas, Maria, como é que como é que as pessoas entre si, seja nas redes sociais, seja em casa, seja com os pais, com quem quer que seja, ela começa a identificar que ela está desequilibrada? A pessoa que está desequilibrada começa de um princípio muito simples, ela não está normal. Né? A pessoa que está desequilibrada, ela está fora daquele padrãozinho que ela tinha. Não é? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa bem-humorada. Se eu ficar muito de bico, não é? Dá para desconfiar que alguma coisa não está no eixo, estou saindo do meu eixo. Então, o desequilíbrio, ele é preconizado por atitudes que estão exacerbadas e que não são do seu feitio. Acho que de uma maneira muito simplória, a gente pode entender
pistas de desequilíbrio através disso, não é? E exagerações as mais variadas. Por exemplo, o meu consultório, na Rua de Baixo, tem uma loja de sapatos chamada Picholé. Eu sei quando uma determinada cliente minha está entrando no estado, ela tem transtorno bipolar, ela está entrando nesse estado maníaco, quando ela sobe, meu consultório é do 10º andar, quando eu abro a porta, ela está com 5, 6 sacolas de calçados que ela comprou. É uma atitude exacerbada, não é? Então, eu dei um exemplo muito simplório, quase panfletário, para tentar compreender como a gente dá pistas. O silêncio excessivo, não é? A pessoa fica murchinha, embutida. A histeria, você é o silêncio. A histeria também, a pessoa plugada no 220 sem parar, tem alguma coisa ali, não é possível. Não é? Porque é uma diferença brutal entre alegria, que formoseia o rosto, não é? Não é. E a euforia. Maria, eu tenho conversado muito com meu marido aqui em casa, né? E a gente tem falado muito das questões e uma preocupação, né? Porque os casamentos, como que os casamentos, né? Os casais precisam se identificar um no outro e dentro dessa questão toda, dessa dificuldade toda, o casal conseguir respeitar o espaço do outro, respeitar a individualidade do outro, respeitar a individualidade da criança, respeitar a individualidade do cachorro. Gente, os bichinhos estão sofrendo. Os bichinhos estão sofrendo. O meu hoje, ele ficou chorando aqui deitado, chorando com o rostinho na pata, chorando. Quando eu fui ver, o olhinho estava molhado mesmo de chorar. Então, eu acho que é um processo que está envolvendo todas as esferas, todos os níveis, né? E isso tudo traz angústia. Então, a maior preocupação, Maria, nós só estamos no 7º dia de confinamento. É óbvio, né? Não estou aqui declarando desgraça, não é nada disso. Mas são projeções, né, que se tem aí, científicas, enfim, de tudo que a gente tem ouvido do ministro da Saúde, viu, gente? Ministro da Saúde, atenção, vamos ouvir o ministro da Saúde, vamos ouvir o que os governantes, por menos que a gente goste, né, de tudo que façam, independente do seu poder, enfim. Vamos ouvir as autoridades, por menos que a gente goste ou que a gente esteja adepto, mas a gente tem que ouvir alguma voz, e a voz tem que ser as autoridades. Então, a gente ainda vai passar um período difícil, né? Muito difícil. E aí já tem casamento que já não estava bom, tem relacionamento que já não estava legal, tem situação que já não estava boa. Maria, um conselho prático, Maria, mesmo, assim, muito prático, e como psicóloga, você tem certeza que isso vai funcionar? Eu acho que, primeiro, aceitar que você está vivendo um período atípico. Aceitar que você está vivendo um período que naturalmente gera angústia, gera muita incerteza, não é? Nós estamos tentando olhar para o lá depois com muita dificuldade. Nós estamos também muito à mercê de circunstâncias que vão extremamente além do nosso campo de ação. Então, a primeira questão, aceitar que as coisas estão assim, não brigar com isso. Segunda questão, desejar fazer o melhor para que este período passe sem trazer tanto estrago lá dentro de você. Eu sou mais atrevida, eu diria assim, a questão mais importante é você não estar vinculada apenas às circunstâncias que rolam na horizontal. Eu e você, eu e os outros, eu e os outros humanos. Mas eu acho que é importante, numa situação de causa absoluta, a própria mitologia fala disso, a própria antropologia fala disso. É fundamental também que você estabeleça uma conexão na vertical.
A fé te facilita isso. Eu preciso ter, é fundamental que eu tenha uma relação que me garanta me sentir protegida por algo que seja infinitamente maior do que eu. É. A Marisa estava aqui falando de questão de machismo, de que tem muita brincadeira machista, que não sei o quê. Marisa, eu posso te dar assim, uma sugestão, não é conselho não, mas uma sugestão. Eu acho que esse momento a gente não tem que se preocupar com essa questão, machismo não é, porque o outro está fazendo. Isso são aquelas vozes que eu comentei que não tem o que fazer, que não tem o que agregar, que está dando o que está dentro, fica espalhando que não vai fazer diferença. Então, aquilo que eu comentei aqui junto com a Maria, você vai colocar para dentro de você aquilo que você se permite colocar, você vai comer o que você quer. Então, não se preocupe com essas coisas, não se preocupe com vozes do além, vozes externas, porque isso não vai fazer a menor diferença. Marisa, nós temos um mundo antes dessa catástrofe, né? Viral, enfim, e temos um mundo depois disso. Eu tenho certeza, né, Maria, que muitas dessas concepções, muitos desses valores equivocados, dessas visões errôneas, muitas dessas coisas vão mudar, né, Maria, também, eu acho. Sem entrar, até sem a gente entrar nesse contexto de machismo, feminismo, porque o nosso propósito aqui não é esse, a gente não é especialista nisso e a gente nem quer ser. A gente está falando de vida, ser humano, amor, compartilhar, agregar e somar. É isso, né? Uhum. É isso que a gente está falando. Muita coisa vai mudar, não tem a menor sombra de dúvida. Ninguém passa por um túnel, e essa também é outra dica referente à crise, que há uma diferença brutal entre você entrar num túnel e você entrar numa gruta. Na gruta você entra e termina nas pedras, não tem saída. E a crise, ela corresponde a você entrar num túnel escuro, sombrio, mas ele tem saído do lado de lá. E é exatamente na escuridão, às vezes, quando as condições são precárias, quando os recursos são raros, que a gente descobre talentos e competências que a gente tem dentro da gente e que a gente nem sabia que tinha. Verdade. Ó, tem uma pergunta aqui do César Munhoz. Oi, César, tudo bem? Ele está falando assim, Maria, quais são as práticas diárias que podemos fazer para manter a calma? Essa vai ser uma dobradinha eu e você, porque vai entrar num âmbito que a gente gosta muito, né? César, qual a primeira coisa que você faz no seu dia? Eu aprendi que a primeira coisa do meu dia tem que ser um momento comigo e com Deus. Se você não se alimentar de Deus, do que Ele tem para você, do seu relacionamento com Ele, de você conhecer um Deus que sai do âmbito de um Deus abstrato, né? Porque a gente tem o hábito de viver com um Deus abstrato. Deus não é abstrato, Deus é relacionamento, né, Maria? A gente buscando isso, eu te falo por experiência própria, eu já vivi uma vida de relacionamento fugaz, de relacionamento despropositado, ou de relacionamento... Eu tive uma relação com Deus assim, ele era meu prestador de serviço. Eu precisava de algo e eu achava que ele tinha que me servir. Hoje não. Hoje eu tenho um relacionamento diferente com Deus como meu pai mesmo, sabe? Então tiro o meu primeiro momento do dia para estar com ele. E eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, eu acredito muito, eu sou cristã, e para mim a base e o fundamento da minha vida, da minha casa, do meu casamento, de tudo que eu vivo está dentro da Bíblia. É a palavra de Deus, é ela que me alimenta. E hoje, Maria, eu e o Valdir, a gente está vivendo diante de toda a circunstância, não só do mundo, mas aqui dentro da nossa casa, das nossas questões aqui, a gente está vivendo uma paz que está transbordando o nosso coração, né? Então, eu acho que esse momento também é um momento que Deus está fazendo um resgate geral, assim, sabe? Buscando as pessoas e tentando com que as pessoas
busquem mais a Deus, busquem ter mais compaixão, mais amor pelo outro, né? Eu tenho usado essa receita, para mim tem funcionado. E eu queria que você falasse um pouquinho disso também, a sua experiência. Tá. Eu acho que buscar a quietude, um pouco de quietude, porque nós somos muito cinéticos e fazedores de coisas, não é? O César perguntou, no nível prático, né? O que poderia ser feito? Aquiete o seu coração. Aquiete o seu coração. Descanse um pouco. Se permita descansar. Verdade. Verdade. Ó, a gente tá aqui, Maria, no finalzinho já, porque o Instagram ele tem um limite de horário, né, também. Queria saber se você tem mais algo para acrescentar aqui com o pessoal. Eu acho que foi muito bom. A gente teve aqui oscilando entre 55 e 60 pessoas com a gente aqui online. Eu quero te agradecer muito, muito, muito mesmo pelo seu carinho, né, o seu tempo, depois de um dia árduo aí, atendendo os seus pacientes, cuidando aí da sua família, né, mesmo à distância. Eu queria te agradecer muito por essa sua contribuição. Eu tenho certeza que isso ajudou as pessoas, que isso chegou nas casas e que foi de grande valor. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa para acrescentar para a gente, infelizmente, finalizar. Eu gostaria de reforçar a certeza de que as crises passam. Elas não são eternas, elas passam. Eu mesmo já vivi algumas bem consistentes, não é? As crises passam. Eu vou terminar com um pequeno poema que tem muito a ver com a crise. Ele diz assim: penso que eu posso ter a dignidade de uma gaivota ferida que aos tropeços voa em legítima defesa, buscando um tempo de paz. Hoje nós somos gaivotas feridas, porque essa situação mexe e macula o nosso bem-estar, mas a gente pode sim voar com a certeza de que vamos encontrar lá para frente um tempo de paz. Que cada um faça a sua parte. Eu tenho que cuidar de mim, porque o meu cuidar vai atingir o bem-estar do outro. Verdade. Essa é a grande sacada, acho que é a grande mensagem dessa crise. Amar a mim como ao outro. Não é primeiro eu e depois o outro. E nem primeiro o outro, depois a mim mesma. Existe aí um princípio de equilíbrio bastante difícil, mas necessário. É que o que nós falamos hoje aqui, de uma maneira tão simples, tão de coração, sem nenhuma intenção de ficar elucubrando teorias, não é? Tem ajudado quem nos ouviu, não é? A começar a tecer uma capinha protetora mais fininha, não grosseirona, não de sisal, bem fininha, bem bonita, bem charmosa, para passar esse tempo. Tá bom? Só linda. Obrigada. Eu quero deixar uma mensagem aqui também, é uma mensagem bíblica. Ela está lá em Filipenses 4, 6, 7, que fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, nenhuma coisa, mas em tudo, pela oração e súplicas a Deus, né? E com oração de graças, né? Porque a gente tem que dar graças a Deus em todas as coisas, porque em tudo vai ter algo que possa ser realmente acrescentado à nossa vida, muito mais de melhor do que de ruim, né? E que em ação de graças a gente apresente os nossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração e a nossa mente, né, com Cristo Jesus. E espalhe o bem você também. Estou te desafiando.
liga para os seus amigos, faz videoconferência, conference call, manda WhatsApp, telefona, né, Maria? Liga para falar, tô com saudade. Hoje uma amiga mandou para mim umas fotos e falou assim, ai, que saudade desses dias. Falei, amiga, é o seguinte, pelo menos nós temos momentos para lembrar dos abraços que a gente teve, dos beijos que a gente deu, do seu cheiro, eu lembro do seu cheiro. Então, eu quero deixar um beijo para todo mundo, agradecer muito pela confiança e o carinho de vocês, de compartilhar comigo e com a Maria esse espaço. Ninguém está aqui para ensinar nada para ninguém, mas a gente está para dividir. Amo vocês, obrigada, viu? E a gente está junto, né, Maria? É, isso mesmo. Até uma próxima. Até uma próxima, em breve. Beijo. A gente responde as perguntinhas depois, tá bom? E ó, aí no canal tem 2 entrevistas com essa linda aqui. Gente, é imperdível. É bom que as minhas entrevistas aí do canal, elas são atemporais. E quem quiser depois o contato da Maria, entre em contato comigo, que eu passo, porque é uma psicóloga, ó, daqui. Beijo, gente. Até mais. Obrigada, viu? Até logo. Tchau. Tchau. Cancela. Você quer salvar? Não, vou encerrar.